Atravessar. É uma travessia entre serras, medo e aquilo que não tem nome. Edmilson dos Santos Silva. Atravessar. Este não é um relato sobre ciclismo. A bicicleta foi apenas o meio. O que você vai ouvir agora é uma travessia. Leia ou escute sem pressa. Algumas travessias continuam depois do fim. Este livro não nasceu de um plano. Ele nasceu de uma travessia. Não escrevi estas palavras para falar de performance, aventura ou superação. A bicicleta foi apenas o meio. O que está aqui é o registro do momento em que o medo deixa de comandar e a vida passa a ser atravessada, não evitada. Durante 9 dias, atravessei serras, noites, silêncios e limites que não sabiam meu nome. Em alguns trechos, achei que não voltaria. Em outros, descobri que já não era o mesmo que havia partido. Houve ajuda inesperada. Houve quedas. Houve lágrimas. Houve encontros improváveis. E houve uma serra. Uma serra que se tornou régua para tudo o que veio depois. Este não é um livro de respostas, é um livro de marcas. Se você chegou até aqui buscando inspiração, talvez encontre. Se veio apenas por curiosidade, pode ser atravessado mesmo assim. Prólogo. Antes da partida. Não parecia uma ruptura, era só mais um pedal longo. O corpo treinado, acostumado a desafios extensos, não suspeitava que aquela saída comum seria um divisor de existência. A bicicleta estava pronta. As mochilas ajustadas, a mente confiante. Eu também. Parti acreditando que dominava o caminho, sem saber que, em breve, seria o caminho quem me dominaria. A Serra de Teresópolis. A noite caiu antes do previsto. A chuva começou fina e logo engrossou. O farol curto mal iluminava o asfalto. Cada curva parecia esconder algo maior do que eu. A serra não oferecia negociação, não perguntava se eu estava pronto. Subir era a única escolha. Foi ali que o medo chegou inteiro, não em partes, não aos poucos, inteiro. O corpo cansou, a mente vacilou e ainda assim, algo me empurrou para frente. Voltar naquela noite era mais perigoso do que seguir. Então eu segui, não por coragem, não por bravura. Segui porque não havia outra opção segura. Quando alcancei o topo, não houve vitória, não houve comemoração, houve silêncio. E houve um homem que já não era o mesmo que havia começado a subir. O que a serra me ensinou. O que a Serra de Teresópolis me proporcionou não cabe em quilometragem. Depois dela, nada foi como antes. Aprendi que além do limite que acreditamos ter, existe um gás a mais. Um lugar que só aparece quando não há mais opção de voltar. Já fiz outras pedaladas, outros estados, outras distâncias, mas ali foi diferente. Ali eu entendi que a vida é um sopro, frágil, breve. Mas também aprendi que posso alcançar o que desejo quando sigo, mesmo com medo. Meus medos não desapareceram, eles apenas pararam de mandar. A serra foi o meu pior pesadelo em vida, e por isso mesmo tornou-se minha maior referência. Quando a vida aperta, eu não comparo com ninguém, comparo com a serra. Depois da serra, o dia seguinte trouxe estrada. E trouxe gente. A zona da mata se abriu em verdes profundos. O corpo ainda doía, mas algo novo circulava por dentro. Sem perceber, a fé emergiu. Já não se tratava de vencer quilômetros. Era sobre honrar o que havia sido atravessado. A estrada começava a parecer companheira. Quando a estrada começa a cuidar. Em Congonhas e nos encontros improváveis, a estrada deixou de ser ameaça. Pessoas surgiam no momento exato, ofereciam direção, abrigo, descanso. Chegar a Belo Horizonte não foi sobre destino, foi sobre reconhecimento. Reconhecer que eu não estava sozinho. O retorno que não era volta. Voltar não significou regressar. Houve desapego. Coisas deixadas para trás. Entendi que abundância não é acúmulo, é fluxo. Santa Helena marcou esse entendimento com silêncio, cuidado e gratuidade. O lugar santo. Entre trilhas e descanso profundo, o corpo repousou, a mente se aquietou. Alguns lugares despertam fé sem palavras. Ali, algo se preparava para seguir. A trilha e o abismo. A descida impossível exigiu entrega total. Sem técnica, sem garantias. Cada metro era atenção absoluta. Ali, aprendi que coragem não é ausência de medo, é convivência. O encontro e o sítio. O encontro trouxe pertencimento, uma mesa compartilhada, histórias simples. Ali lembrei que ninguém atravessa sozinho. A descida da serra. Retornar pela serra foi atravessar o portal ao contrário. O que antes apavorava, agora ensinava. O medo não desapareceu, apenas mudou de lugar. Chegar não é voltar. O sono veio profundo. Houve lágrimas. Chegar em casa não apagou a travessia, apenas confirmou que algo havia mudado para sempre. Final.
Não voltei com respostas. Voltei com um corpo que sabe atravessar. A estrada não me explicou o mundo. Ela apenas retirou o medo de segui-lo. Hoje, quando a vida aperta, eu não comparo com ninguém. Comparo com a serra. E sigo. Atravessar continua toda vez que você escolhe seguir, mesmo com medo. Obrigado por atravessar comigo. Não é um livro sobre ciclismo. É sobre o que acontece quando não voltamos no meio da serra. Durante 9 dias, uma viagem de bicicleta entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais se transforma em uma travessia humana profunda. O que começa como um desafio físico planejado é interrompido por uma subida noturna extrema na Serra de Teresópolis, um momento de medo absoluto que muda tudo. A partir dali, a estrada deixa de ser apenas percurso e passa a ser experiência interior. Surgem encontros improváveis, ajuda silenciosa de desconhecidos, fé que emerge sem ser chamada e uma força que não se explica. Cada dia revela que atravessar não é vencer, mas continuar, mesmo sem garantias. Com uma escrita honesta, sensível e direta, Atravessar narra o colapso do controle, a superação sem heroísmo espetacular e o retorno transformado. A serra se torna régua para a vida, o medo perde o comando, e o leitor é convidado a atravessar junto. Este é um livro para quem já sentiu que não pertence totalmente ao mundo como ele é. Para quem entende que algumas experiências não nos dão respostas, apenas nos tornam capazes de seguir. Não há respostas, há marcas. Atravessar é uma narrativa de experiência, fé intuitiva e transformação humana. Voltei com um corpo que sabe atravessar. A estrada não me explicou o mundo. Ela apenas retirou o medo de segui-lo. Hoje, quando a vida aperta, não comparo com ninguém. Comparo com a serra e sigo. O portal, o retorno e o silêncio que fica silêncio total. Amanhã se anuncia apenas pelo canto dos pássaros, em melodias harmônicas que parecem ensaiadas. Pelas janelas dos chalés, organizados com cuidado, o cenário se revela quase cenográfico, romântico e real. Apreciei cada detalhe com um olhar amável e suspirei fundo. Era um lugar santo. Não por dogma, mas por natureza. Ali, a fé não precisava ser provocada. Ela emergia sozinha, intuitiva, do interior do homem. No café da manhã, farto e generoso, encontrei uma família que também era vizinha de bairro no nosso estado. Conversas leves, bolos, sucos, frutas, aipim, batata doce. Um sonho de rei acontecendo ali, simples e verdadeiro. Diante da majestosa Pedra de Paraibuna, cada pedalada rumo ao topo já não questionava a resistência. Eu chegaria sem descer da bike. E quando alcancei o topo do mundo, avistando as montanhas de Teresópolis e Petrópolis tão próximas, desabei em lágrimas. Falei em voz alta para quem quisesse ouvir. Um momento impossível de descrever. Então veio a descida. Despencar trilha abaixo sem bike apropriada foi uma aventura insana. Tombos, desespero, adrenalina, medo e coragem se misturavam. Era inimaginável alguém descer aquele penhasco pedalando. Cada centímetro foi vencido empurrando a bicicleta. Em alguns trechos, nem de pé era possível. Desci rastejando com minha bike humilde e comum. Gaps de mais de 20 metros, obstáculos surreais. O último salto para amantes da morte. Mais de 100 metros até o solo. O Hotel Fazenda Santa Helena me marcou para o resto da vida. Pernoei mais uma noite em sono profundo, que passou como um minuto. Sem despedidas longas. O coração batia forte, dolorido, ritmado. Santa Helena foi ficando para trás, escondendo-se nas curvas que levavam às serras de Petrópolis e Teresópolis. O ponto de encontro com o mentor do percurso estava marcado para as 17 horas, naquela cidade do vale. À medida que me aproximava, as lembranças vinham à tona. Palavras da funcionária da pousada ecoavam. Ela havia perdido familiares e amigos na grande tragédia. O espaço por onde eu pedalava havia sido inundado por mais de 500 metros de água descendo das serras e do céu. Mais lágrimas, mais pavor. Tudo isso em um dia comum de sol. Pedalar entre aquelas montanhas era um misto de desafio e superação. Mas nada, absolutamente nada, se comparava à subida da Serra de Teresópolis. Quando encontrei o amigo ciclista, ele queria saber cada detalhe do pedal. Nos cumprimentamos e seguimos rumo ao sítio onde morava. Mais um desafio dentro da cicloviagem. 13, 15 quilômetros de subidas longas e íngremes. Jamais chegaria ali durante o dia. Imagine a noite sozinho. De São José do Vale do Rio Preto rumo a Sapucaia, em sentido contrário. Mais força, mais controle técnico. Chegamos. Fui recebido pelos pais e parentes. Um lanche simples, pães de queijo saborosos. Conversamos sobre superação. Ele bicampeão do Ironman, ciclista com voltas na Patagônia e dezenas de títulos. Vi seus troféus. Senti-me premiado apenas por estar ali. Na manhã seguinte, enfrentaria o percurso radical até a cidade e de lá seguiria para casa. Apagão total. Partimos cedo. Ele seguiu para a lavoura nos despenhadeiros. Eu, para ruas que tinham nomes, buracos, pedras. Tudo menos ruas. Cheguei à cidade vivo. Voltei aos mesmos lugares que dias antes atravessei no breu total. Agora havia cachoeira, mata, beleza. Pensei, como passei por aqui à noite sem saber o que me cercava? Em
em sã consciência, ninguém